Deus. Eu vou, então me propus a falar sobre o Salmo 19 hoje, porque é Bíblia, e esse ano eu quero falar de Bíblia, eu quero falar de palavra de Deus. Existe uma estratégia do diabo, presta bem atenção, a estratégia diabólica, a estratégia do diabo, ela é a estratégia do inferno, para que você não leia a Bíblia, para que eu não leia a Bíblia, para que não se ensine o que a Bíblia ensina nas escolas. É uma estratégia maligna, sabe por quê? Porque aí você não entende como é que Deus faz, não entende o que Deus quer fazer, e acha que Deus é culpado pelos erros que tem, como eu achei até os quase 40 anos de idade. Porque a gente não sabe como funciona, é um analfabeto espiritual como eu era, tinha faculdade, tinha viajado para um monte de lugares, tinha cursos, mas era um analfabeto nas questões de Deus. Porque eu não lia a Bíblia, eu ia à igreja. E eu ouvia aquilo que falavam, entrava no ouvido e saía pelo outro, e eu seguia a minha vida, porque eu entendia que Deus não tinha nada a ver com as minhas coisas. Quão importante nós somos, né? Meu Deus. Quando esse salmo aqui fala dos versículos 1 até o 6, ele está falando que a criação fala, não emite nenhum som, mas se você olhar o pôr do sol, se você olhar o nascer do sol, se você olhar a formação das nuvens, e você imaginar quem é que fez isso, como que esse negócio funciona, vai estudar um pouquinho de física, e vai ver quanto a Terra gira, e parece que está tudo parado. Olha como é que são as leis da física, olha como é que são as leis da química. Tu mistura 2 moléculas de oxigênio, 3 moléculas de oxigênio, de O2, divide em 2 moléculas de O3, dá ozônio. É um bactericida, é um imunizante fantástico. Tudo isso Deus fez. E a gente não dá bola. Será que vai precisar vir um outro Covid para a gente acordar? Eu tenho um amigo que tem um pouco de grana, e ele disse assim: Carlos, se eu não tivesse dinheiro no Covid, eu tinha morrido. Mas quando começou a me dar um problema, eu disse: fretei um avião e fui para o melhor hospital do Brasil. E lá o meu dinheiro não valia nada, me ajudou para chegar lá. Mas lá eu só queria respirar. Não é para distrair, é para você prestar atenção. Você já agradeceu pelo teu intestino? Eu agradeço todo dia, sim, quando vou ao banheiro. Eu digo: muito obrigado, Jesus. Eu tenho um amigo era um amigo, né? Faleceu com câncer no intestino. E ele dizia para mim: Carlos, meu Deus, como é bom ir ao banheiro. Que saudade de ir ao banheiro. Você já agradeceu pela tua saúde? Ou você te queixa muitas vezes porque não tem o dinheiro no bolso? Ou porque não tem a pessoa que completa você no teu lado? Deixa eu dizer para você, você nunca vai ter uma pessoa completa no teu lado. Você vai ser a pessoa para completar ela. Completa Jesus, Ele completa você. E a gente aprende isso na Bíblia. Então, quando a gente não aprende de Bíblia, a gente não sabe como resolver as coisas. Por isso que as coisas não dão certo, porque a gente faz do jeito errado. E a Bíblia ensina a fazer do jeito certo. E aqui o salmista está dizendo: olha, se você só olhar para a natureza é perfeita porque o perfeito fez ela. Ela não se sustenta por si mesmo. Por isso que no dia do julgamento ninguém vai ter desculpa. Eu tinha muita dúvida, mas como vai ser com os índios? Os índios não estão lá na floresta, ninguém pega para eles, como é que vai ser? Daí um homem muito sábio diz assim: eles sabem que tem um Deus que criou tudo. Porque eles olham para a planta, eles olham para o chá, eles olham para o peixe que está dentro da água. Eles sabem que tem um que criou tudo e que eles são limitados. Nós precisamos dar mais valor para a Bíblia, para a palavra. Esse ano eu quero pregar sobre Bíblia todo dia. Todo dia. Todo dia. A Bíblia, ela também é a receita para aquilo que você está precisando. Seja para o Rogério, seja para o Aleph, seja para o Carlos, seja para o Rafael. A Bíblia é a receita para tudo.
Mas a gente tem que extrair dela, e se você só extrai dela o que você precisa, se você fizer aquilo que o Jaime, estou aprendendo a chamar ele de Jaime, porque não é Jaime, Jaime é para os gaúchos grossos lá no Rio Grande, é Jaime, né? Jaime. O Jaime falou, devocional, tempo com ele. Tempo com ele. Mas de onde você vai tirar o tempo? Vai tirar das coisas que não edificam, das coisas que não controlam, das coisas que não te acrescentam, das coisas que tiram de você, e vai acrescentar algo que vai acrescentar em você. Do versículo 7 ao 10, aqui está falando algo que tem muito a ver com o que nós precisamos hoje. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Alguém tem angústia no seu interior? Alguém tem algumas crises de pavor, de raiva dentro de si? Alguém tem a alma atribulada? Você pode conversar com um amigo, com uma amiga, com um psicólogo, psiquiatra, e nós temos aqui, né, Franciele, psicólogos e terapeutas, e está tudo certo, isso não está nada errado, isso tudo é para abençoar a nossa vida. E algumas vezes você precisa entender como fazer. Temos a Arlene também se formando em psicologia. Mas aquele que restaura a tua alma, que cura as feridas, é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Talvez você tenha uma situação como eu, que o pai foi embora e nunca mais voltou para ver como é que você estava. Talvez você tenha outros traumas e outras dificuldades que eu tenho, não vou entrar agora nisso. E só tem um que restaura: Jesus. Mas se você não for até Ele, não entregar e não se entregar a Ele, não vai acontecer. Porque Ele não é bom? Porque Ele não quer? Claro que Ele quer. Ele é bom, Ele quer, Ele tem poder para isso, entregou Jesus na cruz, Jesus se entregou na cruz para isso, mas eu tenho que me entregar a Ele. E a gente fica se segurando em pau podre. A gente se segura em pau podre, irmão Rodrigo. Porque a gente tem confiança e segurança em coisas que não têm segurança e não são dignas de confiança. Se segure na palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele concede sabedoria, mas a gente tem que se apegar a Ele. Não são as circunstâncias externas que definem a nossa vida. Deixa eu dizer para você, ouvimos ontem uma palavra tremenda, né? Lá, o pastor Fernando e o pastor Tatiana estavam lá também, ouvimos em Cascavel, uma palavra muito forte, a mesma palavra que nós pregamos aqui, com um jeito diferente, porque é a palavra do Senhor. E lá ele usou um termo, não sei se ele usou lá o termo, alguém falou nestes dias, não espere que se mudar o governo, e não quer dizer que tenha que mudar ou não tenha que mudar, não vou entrar nessa discussão. Não espere que se o governo mudar, ou se vier uma nova indústria aqui para Cafelândia, ou se você se mudar para um lugar que tem uma nova indústria, uma grande indústria, vai resolver a sua vida. Vai amenizar alguma coisa, porque a circunstância externa não resolve a gente, quem resolve a gente é Jesus. E a partir do momento que a gente é resolvido por dentro, externamente vai se manifestar esta graça. Não é as circunstâncias externas que nos abençoam, a gente quer um monte de circunstância externa, e eu sou um que queria um monte de circunstância externa, até que eu perdi todas elas, para poder entender que é com Jesus que a gente vai resolver. Então não deixa perder, você não precisa perder o que você tem, entrega a sua vida para Jesus, e resolve ela. Aqui diz assim, continua ainda, os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. Eu já fiz muita coisa para ter alegria. Bebi bastante, pulei carnaval, fiz muita coisa para alegrar meu coração. E naquele momento me alegrava. E no outro dia a ressaca chegava. E a conta também. E tem prejuízos que até hoje eu amargo por causa disso. Tudo que você faz tem consequência, então é bom saber, pela Bíblia, o que deve fazer e o que não deve fazer.
O resultado não depende da gente. Eu e o pastor Fernando fizemos um investimento. Reunimos, conversamos, plantamos 90 pés de melancia. Claro que foi um investimento, teve trabalho, teve semente, teve terra. Colhemos 3. Ri, né? Não foi você que plantou a melancia, né? 3 ou 4 só. A culpa é de Deus? É da terra? Eu não sei se nós plantamos no lugar errado, na lua errada. Alguma coisa a gente fez errado. Agora vamos desistir, não dá mais, não adianta plantar melancia. Adianta sim. Nós vamos plantar de novo. Mas nós vamos fazer do jeito certo. Nós vamos plantar no dia certo, na época certa. Se precisar colocar adubo, nós vamos colocar. Se precisar colocar água, nós vamos colocar e vamos trazer umas melancia aqui para você levar para casa. As coisas dão errado porque a gente não faz do jeito certo. E se tivesse dado uma seca, a época errada. Não desista da tua vida, da tua família, dos projetos que Deus tem para você, porque até agora deu errado. Entrega para Ele. Busca os princípios da palavra, que vai dar certo, mas vai levar um tempo. Claro que vai levar um tempo, porque tudo leva um tempo. E eu não vou expor aqui, ou falar aqui de famílias ou outras situações, mas falei de melancia. Mas com gente é do mesmo jeito. Eu entrei numa empresa, aqui em Cafelândia, para prestar serviço, porque ela dava prejuízo, fazia 3, 4 anos. E eu saí de lá, ela continua dá lucro há mais de 20 anos. Porque a gente ajudou a fazer do jeito certo, porque naquilo eu sabia. Eu sou sócio de uma empresa em Cascavel que deu prejuízo, e eu não sabia como fazer. Esse ano passado, uma das empresas aí, nós chamamos quem entende e conhece para ajudar a gente a dar certo. E a gente pensa muitas vezes que a cabeça da gente é a melhor cabeça do mundo. E que o que a gente pensa está sempre certo. Porque é a gente que pensa, né? Apresenta diante de Deus. Busque aconselhamento e direcionamento com quem está dando resultado. Eu já vou mostrar para você isso na palavra. Quando a gente chama para ambientes de oração, para grupo de estudo, para discipulado lado a lado, que vamos ser chamados a partir do dia 15 aí para isso, não é porque a gente quer tirar de você, não é porque a igreja quer que você fique agora fazendo só isso, só estudando, orando e lendo a Bíblia. Bom se você fizesse só isso, a tua vida ia mudar, você nem ia ver. Quando você acordava, já estava tudo mudado, mas a gente quer que você encontre o caminho do Senhor para a tua vida, que a gente não sabe como é, mas você vai encontrar estando no Senhor e andando com Ele. Do versículos 11 ao 14, diz assim, ainda eu vou ler o 10 aqui, o 9 e o 10. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deixa eu parar um pouquinho aqui para fazer um comentário com você. Talvez de 100 pessoas que você fale no teu dia, talvez 100 em um dos dias vão tentar enganar você. Pode acontecer isso. Vão tentar tirar de você. Pode ser, não estou falando de irmãos da igreja, estou falando no dia a dia. E algumas vezes acontece até com pessoas de igreja. Isso. Mas isso não muda o Senhor. Ele é justo. Mas por que que Deus permite? Porque Deus quer que todos se arrependam. Então, quando você começa a conhecer a Bíblia, você para de discutir coisas que não precisam discutir e foca no seu relacionamento com Ele. Porque é isso que vai trazer resultados para você. No versículo 10 diz assim, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Você já comeu o mel no favo? Mel de abelha no favo? Quem já comeu? É bom, né? Meu Deus do céu, é bom. A gente compra aqueles potão de mel, aí compra com favo, vem menos mel, mas compra assim, por quê? Por causa do prazer de comer no favo. É mais delicioso que isso, é melhor do que ter ouro no bolso, quando você descobre para que rumo a vida vai.
e você para de temer que amanhã pode ter problemas vão acontecer, circunstâncias desfavoráveis vão vir, você é que tem que estar firme para que elas não atrapalhem a tua vida. Quando vem problema em uma área, você se posiciona naquilo, reflete, toma decisões, não espera aquilo levar você água abaixo. Algumas vezes a gente encontra pessoas na vida, no dia a dia, nas semanas, que estão deixando a vida levar elas. Deus quer que você reaja das situações que estão ruins, e entre dentro do propósito dele de restabelecer. Aqui no versículo 11, diz assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes as pessoas não falam para você aquilo que são as tuas deficiências. E quando as pessoas falam, muitas vezes falam em tom de acusação, e aí acaba machucando e magoando. O Senhor mostra as áreas que nós estamos com dificuldades, e nos habilita para que a gente supere elas, e para que a gente se recoloque naquilo que a gente estava em dificuldade. O Senhor revela sem acusação. Não deixe que as outras pessoas, ou que aqueles que convivem com você, te acusem das coisas. Busque ao Senhor, e peça para Ele capacitar você. Aqui no versículo 12, ainda na segunda parte, diz assim: absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amados, a soberba não é para quem tem autoridade, para quem tem posses. A soberba é, muitas vezes, para pessoas muito simples, que não conseguem abrir o coração para dizer que precisam de ajuda, que não conseguem abrir o coração e dizer para Jesus: eu entrego a Ti a minha vida, e preciso que o Senhor revolva essa parte, porque eu não consigo. Se você é um soberbo e orgulhoso, como eu era, talvez as circunstâncias vão quebrar você um pouco mais, até o ponto de você se dobrar. E eu quero convidar nessa noite que você se dobre antes que isso aconteça. Hoje eu entendo que tem alguma coisa que não está funcionando, Monique, eu me jogo aos pés do Senhor. Não tenho nenhum problema se eu estiver aqui numa oração e eu tiver que vir aqui dobrar os joelhos. Como eu dobro os joelhos antes, dobro os joelhos de manhã, algumas vezes Deus trata comigo já de manhã. Outras vezes trata aqui, e outras vezes precisa vir pedir oração, vem e pede oração. Tira toda a reserva contra a ação de Deus na sua vida, e deixe que o Espírito Santo faça. Quando o pastor Dani estava orando aqui antes, na intercessão, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Nós precisamos, ministre o coração de cada um. Então abra-se aquilo que o Espírito Santo precisa ministrar no teu coração. Ele tem um projeto perfeito para a nossa vida, mas nós precisamos ter vontade de fazer, falar que vamos fazer, e ter ação de fazer. Não adianta só a gente querer no nosso coração, quando vai falar a gente resmunga, fala mal, não fala aquilo que o coração quer que seja feito, e quando a gente vai agir, a gente age de outra forma. Não funciona. Eu já falei aqui uma outra oportunidade, meu filho mais velho, ele fez parte de uma organização chamada JUAD, que era Jovens e Adolescentes, e lá eles ensinavam eles a pensar, falar e agir conforme a Bíblia fala, para que tivessem uma vida de resultados positivos, para que fossem abençoados, para que se sentissem completos em Deus. E eu quero compartilhar isso com você também. Pense naquilo que você precisa fazer, fale daquilo, mas faça, haja, tenha atitudes em prol do reino de Deus. Eu vou pedir mais ou menos a mesma direção que o Jaime falou sobre tempo. Qual o primeiro mandamento? Vamos dizer junto? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos dizer de novo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o tempo. E se a gente não tem tempo para ler a palavra?
E se a gente não tem tempo para praticar o segundo mandamento, que é amar o outro como a ti mesmo, ajudar pessoas que precisam, orar por pessoas que precisam, fazer alguma coisa, tirar de você para alguém tempo principalmente, você está amando a Deus sobre todas as coisas? Quantas vezes eu estou lá no celular respondendo? Não, só respondo depois do meu tempo com o Senhor. Se ligar urgente, eu vou atender. Claro que vou atender. Mas não. Hoje eu não negocio mais isso. Um dia eu subi lá em casa, na sala de oração. Quem foi lá sabe que tem uma sala de oração lá. Peguei umas 4 agendas que eu tinha. Abracei elas, Hermes. E subi lá em cima na sala de oração. Dobrei meus joelhos. E disse assim para o Senhor: não dou mais conta. Não tenho tempo para oração, não tenho tempo para ler a palavra, todo mundo pedindo isso, pedindo aquilo. Meu Deus, não aguento mais. Decidi lá. E os dias foram passando e Deus foi movendo. Tirou as coisas? Não. As pessoas pararam de ligar? Não. Mas Deus foi me fortalecendo para dizer: não, isso não. Ah, isso sim, Ricardo, ok. Não, isso não. Mateus, isso aqui não. Não, no sábado eu não trabalho mais. Sábado é do Senhor. Domingo, domingo tem um churrascão aqui, a mãe ligando, o primo ligando. Não, domingo é o dia do Senhor, a prioridade é Ele. É primeiro Ele, depois outras coisas. Mas enfim, todo mundo ficou: nossa, que legal, né? Não. Não é assim que acontece. Mas você tem que se posicionar. É amar a Deus sobre todas as coisas? Então quer dizer que Ele está acima, inclusive de mim, não é? Então eu tenho que me posicionar com Ele, em todas as coisas, em todas as coisas. Tem que falar a verdade, vai perder o negócio? Fala a verdade. Não tem problema. Você vai perder o negócio hoje, vai perder o negócio ano que vem, daí depois Jesus vai trazer o negócio que é para você fazer. Em 2003 eu tinha um negócio para fazer em Curitiba de R$953 mil. E eu ia ganhar 5% de comissão. Vou calcular para você, R$45 mil. E aquele homem disse assim para mim: Carlos, eu tenho por 820. Volta para casa, faz as contas, baixa o teu preço. E eu voltei para casa. Fiz as contas, Israel. E cheguei lá e apresentei Devanir uma proposta para ele, 920. Ele disse: Carlos, não dá. Eu disse: rapaz, eu com isso aqui já corro o risco de perder dinheiro, eu não consigo. A empresa não faz, eu não consigo. Eu era representante comercial dessa empresa. Não faz. Eu vou ganhar 2% desse negócio. Chegou no mínimo, não dá. E aí ele pediu assim para mim, Anderson Erne: e o que você faria no meu lugar? E aí Anderson, que está atrás de você lá, Xner, eu disse assim para ele: eu, companheiro do concorrente. E ele me apertou a mão assim, Charles, disse: boa viagem. E eu voltei de Curitiba para Cascavel. Vim chorando até Ponta Grossa. Eu disse: mas Jesus, eu precisava desse negócio. Estou trabalhando há 3 anos, é um projeto diferente. É um supermercado lá no bairro Barigui, primeiro supermercado de gôndolas baixas do Brasil. Ele comprou do concorrente. Uns 4 meses depois, inaugurou a loja. E aí eu disse assim: parabéns, a loja ficou linda. Ele disse: ficou, né? Nós fizemos, essa foi boa e tal, se alegramos, conversamos ali. E eu disse: tchau, vou para casa. E ele disse assim: escuta, quanto que você ia ganhar naquela loja? Eu disse: eu ia ganhar 2%. Se tudo desse certo, 20 mil. Ele apertou a minha mão de novo. Disse assim: passa lá no meu irmão e pega os 20 mil em dinheiro, porque é justo. E daquele ano para cá, fazem mais de 20 anos, todo ano ele compra projetos e compra equipamento. Como se ele comprasse, pagasse a comissão e comprasse mais o projeto. Porque eu não negociei a verdade, mas eu vim chorando de lá até Ponta Grossa, dizendo: Senhor, não está certo esse negócio, eu falo a verdade e o cara não me compra. Como que eu falo a verdade e não dá certo? Por que as coisas não funcionam?
Eu não sei quantas vezes você se questiona de fazer aquilo que é certo e não dar certo. Isso não é no estalo de dedos. Isso demora. Eu vou contar mais uma história. Jesus contava muita história. Hoje eu fui tomar um café na casa da minha mãe. Eu acho que a gente já conseguiu acertar o horário, porque a minha mãe gosta de muito tempo de qualidade. E se almoça ao meio-dia, 2 horas, a gente tem que estar saindo 2h30, 3 horas para cá, e daí não dá. Então fizemos um cafezão, a gente sentou lá, tomou um café gostoso, e ela colocou uma sacola de pitaia em cima da mesa, colhemos mais algumas, e me deu uma sacola de pitaia para trazer para casa. Mas levou 7 anos para aquele pé de pitaia da primeira. E levou quase 20 anos para a gente acertar qual é a refeição que a gente tem que fazer com a minha mãe para ficar tempo com ela. É domingo de manhã, não é ao meio-dia. Tem coisas, 20 anos, Valdecir, aqui é com R, ali é sem R. 20 anos para entender qual é a refeição que deve ser feita. Para ficar 2, 3, 4 horas, sair de lá. David, perto do meio-dia. Tudo certo, ele não vai almoçar, e daí? Vai estudar a palavra, vai vir para o culto na hora certa, está tudo certo. Tem coisas que a gente demora para entender. Ô Mateus Vitorino, eu não podia ter entendido isso lá atrás? Podia, mas eu não entendi. Busque o Senhor, foque no Senhor, não seja soberbo, entrega a vida para o Senhor. Se amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre o horário, é sobre as finanças, é sobre o falar, é sobre tudo. Mas daí vai dar errado, o que tem base errado. O que está certo, com base certa, vai dar certo. Não precisa se preocupar, Ele é o responsável pelo resultado. Não somos nós. Não adianta bater em ponta de faca. No versículo 14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, sejam agradáveis na tua presença. Deus sabe o que eu e você pensamos, o que está dentro de cada um de nós. Sabe, Vitor? Tudo. Sabe tudo. O diabo não sabe, mas ele é muito bom em ler expressão corporal. Quando você faz uma cara feia, ele joga um dardo inflamado. Quando você afrouxa no vigiar, ele joga um dardo para você avançar e cair numa armadilha que ele preparou. Mas se você apresentar, ler a Bíblia, entender a Bíblia, pedir ao Espírito Santo para te dar entendimento da Bíblia, você vai colocar a palavra de Deus dentro de você, ela vai limpar os teus pensamentos, vai curar o teu coração, e com o passar dos dias você vai ter alegria no teu coração, você vai ter pensamentos que estão alinhados com Deus, e você vai ter resistência contra as ciladas que o diabo prepara. Mas se você não lê Marcos Barbosa dos Santos, não vai acontecer. Você vai receber aqui no culto, vai durar umas 6 horas, uns 2 dias, e aí você não lê em casa, você não vai ter alimento. Não vai ter, Maria. Não é isso com você. As 2 Marias aqui, né? Se tivesse mais uma, seriam 3 Marias, mas é 2 Marias. Não vai ter. Se você não se alimentar, não vai ter. Você precisa colocar a palavra de Deus para dentro de você. Coloca no celular para escutar. Escuta notícia de tudo que é lugar. Você não consegue acompanhar as notícias, Anderson Almeida. 3 Anderson aqui, ó, viu? Um atrás do outro. Maravilha. Tem lugar para mais, né? Manda mais, Jesus. Você não vai acompanhar todas as notícias. Quando você pegar a melhor análise para fazer uma coisa, se não tiver o direcionamento de Deus, aquilo vai dar errado. Por exemplo, tem uma situação econômica no Brasil que não é das boas. Não tem perspectiva de melhora. Mas por causa disso, tudo vai dar errado? Claro que não. Quem se preparar vai dar certo. Ah, mas vai baixar o preço da soja lá no exterior e daí vai dar errado aqui? Baixou.
preço da soja hoje está mais baixo do que 3 anos atrás, não está, Hermes? Não está, Valdeci? Bem mais baixo. Mas não é por isso que a cooperativa não deu lucro. Não é por isso que tem agricultor prosperando. Mas tem uns quebrando, sim, porque é o posicionamento que você tem. Com a palavra de Deus é da mesma forma. Da mesma forma. Coloque a palavra de Deus para dentro de você, e as coisas vão funcionar. Abra em Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45, são os último texto que eu quero ler, e depois nós vamos orar. A Bíblia também é a receita. Ela é a palavra de Deus para a vida do homem, ela é uma palavra revelada, ela conta uma história da humanidade, uma parte da história, ela é muita coisa, é um livro poético, é um livro fantástico, mas ela é a receita que você precisa, que eu preciso, que a família precisa para dar certo. Lucas capítulo 6, versículos 43 ao 45, vamos ler primeiro isso. Não há árvore, Jesus estava dizendo, e Lucas, que era médico, relatando. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia, eu quero incentivar você a começar pelo Evangelho de Lucas. Começa, leia, 1 capítulo, 2 capítulos por dia, pelo menos, e leia mais o Provérbios do dia, né? Pelo menos isso. 3 capítulos é como tomar uns 3 cafezinhos durante o dia, comer uns 3 pão com mortadela. Não vai dar todos os sustentos que você precisa, mas você vai passar o dia sem fome. E umas 2 bananas junto, né? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Fala com uma pessoa que está explodindo, ela está dizendo para você, eu estou assim. Muita raiva, muita gritaria, é assim que está o coração da pessoa. Mas, Carlos, você sabe, a Bíblia está dizendo que é, e eu era assim. Jesus diz para a gente olhar a natureza, as árvores, e ver, para saber como é, e as pessoas também. Mas a pergunta não é você olhar para os outros, eu quero pedir para você, que frutos você está gerando para as pessoas que vivem com você? O que elas estão recebendo de ti? É Jesus que está morando no teu coração, e está gerando frutos de você para as pessoas? Ou é a gente, Elton, tentando pegar e aprender alguma coisa e fazer pela nossa força? Não vai funcionar, Samuel, se for pela nossa força. Por isso que você precisa colocar a palavra de Deus dentro da tua mente e do teu coração, para que aquilo frutifique e o fruto seja dele. Que eu diminua e que ele apareça. Que nós diminuamos, mas que a presença dele, o resultado da presença dele em nós apareça. Mas eu não sou formado, eu não venho à igreja todo dia, eu não sei nem ler direito, não importa. Se você entregar o teu coração, ele vai transformar a tua mentalidade, vai transformar o teu coração, e você vai gerar frutos bons, e as pessoas vão olhar para você, e vão querer ficar próximas de você, porque você tem coisas boas, que elas querem. A segunda parte. Mais uma coisa sobre isso. É sua responsabilidade. A responsabilidade da igreja é falar. A responsabilidade minha e sua é assumir isso e praticar. Só conhecer não vai resolver. Só falar também não. Tem que conhecer, tem que falar e tem que fazer. E na sua vida quem faz é você. Na minha sou eu. E lá em casa eu uma parte, a Solange outra parte. Eu ajudo e influencio ela. Mas ela tem que fazer a parte dela e eu tenho que fazer a minha. Na sua casa também é assim. Versículo 46 de Lucas capítulo 6. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando.
Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, a Bíblia é para ser lida, aprendida e praticada. Se nós lermos a Bíblia, ouvirmos a Bíblia, nós vamos ter mais chance de praticar a palavra. Se a gente só ouvir no culto de domingo, a chance vai ser menor. Mas não desista, é melhor ouvir no culto de domingo do que passar anos sem ouvir. Mas te esforça para isso. Te esforça para isso. Te esforça para isso. Vai dar certo, vai funcionar. Nós colhemos 3 melancia na nossa roça, mas vai melhorar, nós vamos a 7 melancia. Não, melhorou já. De 90 sementes, né? Uma boa produção, né, irmãos? Mas vai melhorar. Mas nós vamos cuidar, não desista. Você já aplicou alguma coisa da palavra? Aplique mais, se esforce. Busque alguém para ajudar você. Diga, eu não consigo sozinho, nós vamos arrumar alguém para orar com você, porque fizeram isso conosco. E isso aqui é o corpo de Cristo. Uns ajudarem os outros, isso é amor ao próximo. Amor ao próximo não é ficar aí dizendo eu te amo, chamar para comer costelão. Isso é outra coisa. Amar o próximo é você dar um pouco do tempo da tua vida, para que a vida dele tenha rumo, tenha prumo. Amor ao próximo não é você estar com alguém para tirar dela, é você estar com uma pessoa para acrescentar para ela. É estar com uma pessoa para que mesmo que você não fale nada de propósito, quando ela sai da conversa, ou do assunto com você, ou da atividade com você, ela disse, foi muito bom estar contigo. Amém. Porque o Espírito Santo agiu por você, e a pessoa recebeu de você. Ninguém consegue se sustentar sozinho. Ninguém consegue gerar frutos bons, se estiver sozinhos. A gente precisa assumir a Bíblia também como a receita que coloca a nossa vida em ordem. E eu queria pedir para você assim, eu muitas vezes estou com a Bíblia aqui assim, algumas vezes eu olho com a Bíblia aqui assim, Jesus, transforma meu coração pela Tua Palavra. Porque todas as marcas que algumas vezes a vida deixou, você não vai conseguir tirar. Não vai conseguir esquecer. Só Jesus pode refazer isso em você. Mudar o jeito de você pensar. Mudar a tua personalidade, o teu temperamento e transformar isso, é só Jesus que pode. Pegue a Bíblia. Abrace ela para a tua vida. Faça com que ela seja o mestre. Com que ela seja o pastor, com ela seja aquilo que você consulta, antes de você fazer qualquer coisa. Leia a Bíblia todo dia, você vai ver que as respostas que você precisa estão todas aqui. As circunstâncias ruins são essas enchentes, tempestades que vêm contra a tua casa e a tua vida. Elas não vão derrubar aqueles que estão alicerçados na rocha. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero orar com você. A Bíblia é também a receita para a vida dar certa. Se tiver como colocar no som aquele louvor que nós cantamos, importa que eu diminua e que ele cresça bem baixinho. Não quero emocionar ninguém. Eu não estou aqui emocionado, eu sei exatamente o que eu estou falando. Não estou embriagado, nada. Estou cheio da graça de Deus.
estou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. E estou muito grato porque Ele continua fazendo, e Ele é uma fonte inesgotável. Estou muito grato porque Ele não precisa de nada do que eu tenho. Eu estava preparando essa ministração durante a semana e eu disse: Senhor, eu falei que esse ano eu ia falar da Bíblia. E o Senhor me deu a palavra. E aí eu estava cheio de compromissos, quinta, sexta, sábado. E cada pouco o Senhor me revelava uma parte. E eu anotava, outras vezes gravava. E aí comecei a escrever, um pedaço numa folha, outro pedaço no outro, eu digo: Jesus. E hoje, tive aquele café gostoso em família, lá com a minha mãe, com a minha irmã. E depois sentei no sofá e o Senhor foi ministrando meu coração. E eu fui sentindo graça de Deus. Quantas vezes eu sentava angustiado para ministrar. Quantas vezes antes eu ficava angustiado e sofria um monte. Não vou dizer que não tem preço, agora tem que renunciar. Mas o Senhor curou meu coração, inclusive para isso. Eu quero dizer para você: não desista, persevere no caminho do Senhor. Anda com Ele, avance no caminho com o Senhor. Apresenta aquilo que não está funcionando ainda diante dEle, vai funcionar, porque Ele é o maior interessado disso. Ele quer que funcione, Ele quer que dê certo, Ele quer transformar. E vai passar por dentro de você, porque tem que sair de você, aí você fica transformado. Ah, mas as condições externas não são boas, nunca serão. É a tua decisão interior que vai produzir o resultado. E os resultados externos vão aparecer depois, não se preocupa com isso. O que mais alega a Deus é que a gente dê frutos, que a gente dê resultados, que a nossa vida fale, que as pessoas olhem para você, olhem para a tua família e digam: eu quero ser que nem ele. Eu quero ter essa paz que ele tem. Eu quero ter essa família que ele tem. Eu quero ter essa alegria que ele tem nos olhos. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos reconhecer que a Bíblia tem o padrão perfeito para a nossa vida. Quer dizer outra coisa para você: não tenha medo de se gastar por Jesus. Toda vez que você doa de você, Ele transforma mais um pouquinho de ti. Custa, vai custar alguns hobbies, vai custar alguns prazeres, vai custar alguns momentos de alegria, vai custar alguns momentos de diversão, mas a quem comparar? O que comparar a presença dEle? A quem comparar a presença dEle? Vai custar talvez um tempo de fazer alguns negócios, de cuidar de alguns sonhos. Eu quero dizer para você que Ele te dá sonhos muito melhores que os que você tem sobre você mesmo. E Ele faz com que a tua descendência seja abençoada na terra também, para você se alegrar. Coisas que pai nenhum pode fazer. Ele faz coisas que você não tem ideia, que você nem imagina, mas que vão alegrar o teu coração. Mas depende do tamanho da entrega, e não é entregar para o Brasil, para Cristo, para o pastor Carlos, não. Aqui é um altar simbólico, onde você entrega para Ele. Eu quero